Eu sou uma mulher de 23 anos e passei a maior parte da minha vida no Canadá, cerca de 20 anos. Quando me mudei dos Estados Unidos para lá pela primeira vez, foi para ir para a faculdade, mas uma noite em particular se destaca em minha memória. Eu estava caminhando de volta no campus da faculdade. As noites eram realmente escuras, especialmente quando o céu estava todo nublado. Havia muita neve nos dias anteriores, o que deixava tudo meio triste. A verdade é que eu passava a maior parte do tempo apenas ouvindo meu celular. Eu usava fones de ouvido com fio e plugava eles. Tinha minha própria lista de músicas que tocava repetidamente toda vez que voltava da faculdade. Eu andava até o lugar onde morava, era uma casa de estudantes perto do campus. Nosso senhorio não era bom, do tipo que não se importava em consertar um monte de coisas quebradas dentro de nossos quartos, tornando nossas condições de vida não tão boas. Eu estava dando um passeio de volta e não devia ser mais tarde do que por volta das 4h30. Fiquei na biblioteca para estudar um pouco mais. Queria revisar muito, pois tinha testes chegando e realmente não queria falhar. Minha vida inteira dependia desse plano. Me mudei para o Canadá, deixei meus amigos e família e agora a última coisa que queria era falhar nesses testes. Na maioria das noites, eu ficava até tarde com minha amiga Kate, mas nesta noite ela não estava lá. Não consigo lembrar o motivo, mas ela tinha algum outro compromisso que a manteve afastada. Eu arrumei minhas coisas porque a biblioteca do campus estava fechando. A única luz vinha dos postes de luz e havia um pouco de neve no chão de alguns dias atrás. Tirei meu celular do bolso, coloquei minhas músicas favoritas e coloquei os fones de ouvido. Então eu caminhei de volta para minha faculdade. Eu já fiz essa caminhada muitas vezes antes. Não precisava pensar muito e sou realmente boa em não prestar atenção ao que está ao meu redor. Na maioria das vezes, nem precisava olhar para cima. Eu só precisava atravessar duas estradas principais. Eu pararia no sinal e isso era tudo. Eu apertava um botão e tirava um dos fones de ouvido, esperando o sinal sonoro. Às vezes eu era tão preguiçosa que só olhava e esperava até que o sinal ficasse verde. Eu estava a meio caminho de casa e agora tudo o que eu precisava fazer era atravessar a grande estrada. Depois disso, havia um par de estradas menores que levavam a bairros. Foi onde as casas para estudantes começaram. Quase todas as casas naquela área eram para estudantes. Algumas pessoas moravam no campus e isso era coberto como parte de, bem, acho que você poderia chamar de uma dívida. Eu optei por não seguir essa opção porque não queria ter mais empréstimos estudantis. Eu estava pagando minhas despesas trabalhando praticamente todos os fins de semana. Era difícil, mas significava que eu não devia tanto dinheiro quando terminasse meus estudos. Quando cheguei à estrada principal, apertei o botão e esperei para atravessar. O sinal ficou verde, como esperado, olhei para a esquerda e depois para a direita e atravessei a estrada escorregadia de gelo. Acho que os caminhões tinham saído espalhando areia para tornar as estradas menos escorregadias. Do canto do olho, vi uma van se aproximando muito devagar. Conforme me aproximava da segunda estrada, notei, mas a princípio não pensei muito sobre isso. Não consigo lembrar o que pensei na época, mas provavelmente foi algo como talvez eles estejam perdidos. Quando vi uma van branca, embora não pudesse ter certeza se era realmente branca, mas como acinzentada, parecia totalmente uma van usada por trabalhadores, embora tentasse ignorá-la, alguns sinais vermelhos surgiram em minha mente. Coloquei tudo de volta nos meus bolsos, incluindo o fone de ouvido. A van ainda não tinha passado por mim e agora eu podia ver que havia um homem dentro. Também havia alguém sentado no banco do passageiro, mas não pude dizer se era um homem ou uma mulher ou quem poderia ser. Ambos estavam me olhando e não parecia que estavam perdidos, sabe? Aquela olhada que as pessoas têm quando estão perdidas, elas olham ao redor, apontam coisas, agem como se estivessem conferindo direções, todas as coisas comuns que as pessoas fazem quando estão perdidas. Bem, essas pessoas não estavam fazendo nada disso.
Eles não estavam usando um GPS, não mexiam nos seus celulares e definitivamente não estavam consultando um mapa. No momento certo, quando eu estava prestes a atravessar a primeira das duas ruas menores, a van chegou quase até mim. Assim que eu estava prestes a dar o passo, fiquei lá observando-os. O motorista, agora no meio da estrada, abaixou as duas janelas e gritou alguma coisa para mim. Não consigo lembrar o que ele disse, mas foi algo como: "Oi, você pode ajudar?" Eu fui até lá e imediatamente percebi que esse cara era italiano ou algo assim. Seu inglês não era bom e ele estava sentado na van com outro cara que parecia ter a mesma idade. Ambos tinham cabelos escuros, barbas escuras e uma tez bronzeada. Eles pareciam seus italianos comuns. Claro, eles eram bonitos, mas transmitiam a sensação mais estranha que tive em muito tempo. Então eles me pediram direções para um lugar que eu nunca ouvi falar. Eu não queria chegar muito perto da van, então só atravessei a rua até a metade e fiquei parado no meio da outra pista. Eu moro lá há anos agora e conheço bem as áreas em que moro. Sim, talvez nem sempre preste atenção ao meu entorno, mas isso não significa que não tenha viajado, explorado ou não possa dirigir. Esses italianos mencionaram um lugar que não fazia sentido e certamente não me era familiar. Pensei por alguns segundos, mas sabia que minha resposta era: "Me desculpe, não faço ideia." Ainda fingi pensar sobre isso, apontei para frente e tentei perguntar onde era. Eles não tinham ideia. Eles continuaram me olhando de uma maneira realmente assustadora, de cima a baixo. Eu me movi na frente de sua van e subi na calçada. Comecei a caminhar para casa. Agora, eu só precisava atravessar mais uma rua. Eu podia ouvir a van roncando atrás de mim, o motor ainda ligado. Eu só estava ouvindo para qualquer porta se abrir ou fechar enquanto caminhava em direção a esta rua. Vejo à minha direita que a van agora chegou ao fim desta rua. Do lado direito, você pode dirigir direto até o final e depois fazer uma curva no topo. Você pode escolher voltar pelo mesmo caminho e sair da área ou ir mais longe, tomando a segunda rua. O motorista da van claramente tinha tomado a segunda rua e, mais uma vez, agora me encontrou no meio do caminho. Mas, neste ponto, eles não estavam ao meu lado, estavam bem longe, a uma boa distância. Aproveitei isso e andei mais rápido, quase correndo pela última rua. Quase escorreguei, mas estava com muito medo de andar devagar. Meu coração estava batendo forte e eu podia sentir meu corpo começando a ficar dormente, não do frio, mas do medo e ansiedade de que esses caras talvez não estivessem procurando um lugar, talvez estivessem fazendo algo mais. No final, havia um caminho estreito para virar à esquerda, que leva à casa onde eu estava hospedada e alugando. De frente para a segunda rua, mas no final dela, logo após o caminho estreito, não há mais como ir. Os carros só podem fazer uma curva e fazer um retorno. Com certeza, a van começa a ir mais rápido. Posso ouvi-lo atrás de mim enquanto o motor fica mais alto. O cara deve ter dirigido rápido pela segunda rua, quase sem pensar. Eu parei de repente, me virei em direção a eles e dei alguns passos para mais perto da beira da calçada para colocar mais espaço entre mim e eles. Ao me virar, era o mesmo cara, desta vez do lado errado da estrada. Ele me chamou, dizendo se eu precisava de uma carona ou não. Nunca ouvi alguém falar tanta bobagem de forma tão pouco convincente. É como se uma pessoa perigosa viesse até você, começasse a causar danos e depois afirmasse que se preocupa com você. Esse cara estava falando bobagem e eu podia facilmente dizer que ele estava mentindo. Eu disse não, estou bem, obrigado pela oferta, no entanto. O cara chamou, dizendo que está muito frio aqui fora, então você pode ter gangrena. Sim, havia algo na maneira como ele disse isso que me deixou muito inquieta. Quando finalmente cheguei em casa, contei aos meus colegas de casa o que aconteceu. Eles realmente não acreditaram em mim e acharam que eu estava inventando tudo. Eu morava com mais 5 colegas de casa e 2 deles achavam que eu estava apenas sendo muito preocupada.
Os outros 3 colegas de casa, que por acaso eram as 3 garotas, levaram isso muito a sério. Eles me disseram que seria melhor usar Uber ou Lyft para ir e voltar da faculdade agora, em vez de ficar até tarde. Decidi preparar uma cama e seguir com minha vida. Com o tempo, pensei menos sobre isso. Programas de TV, redes sociais, mensagens de texto e estudos substituíram esses pensamentos na minha mente. Bem, consegui algumas horas de sono, talvez 3 ou 4, e fui acordada por um barulho do lado de fora da janela do meu quarto. Meu quarto fica no 2º andar e dá para a frente da casa. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas há uma parte da casa debaixo do 2º andar. Bem, o barulho parecia com o fechamento das portas de um carro. Dei uma olhada, já que era por volta de 1h30 da manhã. Nunca houve barulho assim antes, geralmente é apenas nas noites de sexta-feira ou nos fins de semana com os estudantes. Não resisti a olhar quando afastei uma das persianas. Vi a mesma van e os mesmos 2 caras. Eles estavam na van olhando diretamente para minha janela. Eu recuei, quase caindo na minha cama. Imediatamente alcancei meu celular e liguei para o 911, quase como um reflexo. Meu corpo estava no piloto automático e rapidamente fui para minha porta e a tranquei após discar 911. Esperei alguns segundos enquanto o telefone se conectava. Então, com a mão tremendo, expliquei para a pessoa do outro lado da linha exatamente o que tinha acontecido. Disse que estava sendo seguida e que havia 2 homens do lado de fora da minha casa. A polícia chegou em questão de minutos. Os caras na van simplesmente continuaram sentados lá. Depois de tudo isso, a polícia conversou com eles antes de vir falar comigo. Levou talvez 3 ou 4 minutos e eles estavam parados na beira da janela da van, apenas conversando. Depois disso, destranquei a porta do meu quarto. Quando vi um dos policiais vindo para a porta da frente da casa, desci e cheguei à porta da frente, destrancando-a para que ele não precisasse tocar e acordar todo mundo. Este foi um dos momentos mais assustadores e mais impotentes da minha vida e, ainda assim, de alguma forma, escolhi lidar com isso sozinha. Acho que ligar para o 911 foi a melhor coisa. Queria que o policial entrasse para que aqueles caras não me vissem. Ele concordou e fechamos a porta atrás dele. Então ele me explicou que os 2 caras moravam naquela casa. Eles mostraram suas identidades, seguiram todas as regras e responderam a todas as perguntas. Descobri que era o primeiro dia deles e que estavam se mudando. Eles não eram estudantes, na verdade, eram adultos, mas estavam alugando a mesma casa com estudantes. Isso me deixou muito desconfortável e, por semanas, se não meses, peguei táxis e Ubers diretamente da porta da minha casa. Mas havia algo nisso tudo que não parecia certo. Alguns podem dizer que foi tudo coisa da minha cabeça, uma situação inofensiva que tentei tornar perigosa, mas para mim tudo parecia muito real. Na semana passada, saí para um passeio com meu namorado. Normalmente, passamos tempo juntos apenas nós 2, mas como um amigo dele já estava lá, ele decidiu se juntar a nós. Não foi um problema para mim, mas significava que qualquer atividade que escolhêssemos, todos teriam que concordar. No início, estávamos todos na casa do meu namorado, apenas relaxando em seu quarto. Estávamos no final da adolescência e tínhamos dado uma pausa na escola, então não tínhamos muito o que fazer. Eram por volta das 2 horas da manhã quando o amigo dele sugeriu que fossemos dar um passeio no parque. Era uma noite agradável, mas muito tarde. Pensei em dar uma caminhada e depois ir dormir. Ambos concordaram. Em vez de dirigir, fomos a pé até o parque. Quando chegamos à entrada, estava silencioso. Enquanto estávamos caminhando, de repente ouvimos alguém gritando do outro lado do parque. Ficamos um pouco confusos sobre o que estava acontecendo, mas meu namorado queria investigar. Eu, por outro lado,
Não me sentia muito confiante, afinal, sou apenas uma mulher de 1,57 metros de altura. Nesse momento, estávamos caminhando muito devagar, tentando ouvir esses gritos. Parecia ser uma mulher ou talvez até mesmo um jovem gritando por ajuda. Conforme nos aproximávamos do outro lado do parque, que era bastante grande, os gritos vinham e iam, talvez a cada 2 ou 3 minutos, mas não duravam mais do que 10 ou 20 segundos e depois paravam. Isso nos deixou realmente preocupados e confusos. Por volta desse momento, estávamos no outro lado do parque. Estávamos realmente confusos sobre de onde vinham os gritos. A essa altura, eu queria sair de lá, mas não podia ir sozinha. Era mais seguro ficar com eles, mesmo que parecesse que eles estavam me arrastando para uma situação arriscada e boba. Depois de cerca de 10 minutos procurando e esperando pelos gritos, descobrimos que vinham de um prédio de apartamentos do lado esquerdo de onde estávamos. Estávamos incertos sobre o que fazer, então meu namorado decidiu ligar para o 911. Finalmente, a polícia chegou talvez 15 minutos depois. Era muito tarde e não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Lembro-me de meu namorado falando ao telefone, tentando explicar o que estávamos fazendo. Parecia meio estranho, mas não podíamos simplesmente ignorar a situação e ir embora. Assim que terminamos de falar com eles, cerca de 5 minutos depois, os gritos aconteceram novamente por mais 10 a 20 segundos. Dessa vez, estávamos bem perto. O único problema era que havia talvez cerca de 150 a 200 quartos naquele prédio de apartamentos. Depois de cerca de 5 ou 10 minutos, os gritos voltam. Dessa vez, pensamos que estávamos talvez a 2 andares de distância. Se algo de ruim acontecer comigo, você sabe que é por causa desses caras me arrastando para essas situações arriscadas. Enfim, a polícia acabou abrindo a porta quando bateu, e ela estava apenas aberta. Todos os gritos vinham de um jovem que estava jogando Call of Duty em seu quarto. A janela estava aberta, mas ele não tinha luzes acesas, o que tornava realmente difícil encontrá-lo. Acontece que todos os outros no apartamento estavam acostumados com os gritos e tinham reclamado à prefeitura, mas nada foi feito a respeito. Era estranho, porque a polícia mencionou que esse garoto era jovem, então acho que ele tinha menos de 15 ou 14 anos. Ele ainda estava acordado às 3 horas da manhã, e de alguma forma seus pais estavam simplesmente dormindo como se nada estivesse acontecendo. Isso ocorreu no norte da Inglaterra, quando em uma noite eu estava retornando para casa após a academia. Eu tinha 18 anos e conhecia bem o caminho, pois já havia caminhado da academia muitas vezes antes. Comecei a frequentar lá desde os 15 anos, mas nessa idade você participa de um programa especial para jovens e não pode usar os equipamentos regulares da academia. Eles te dão coisas como cordas de pular, máquinas de boxe e remo. É mais sobre fazer exercícios bons para o coração, como o cardio. Eles não permitem que você use pesos pesados nessa idade para evitar se machucar. Desde os 15 anos, eu costumava ir para casa sozinho. Não era muito longe, talvez cerca de 15 minutos a pé. Quando ia de bicicleta, conseguia fazer em menos de 5 minutos se fosse rápido. Eu cronometrava isso e o incluía como parte do meu treinamento de cardio no caminho de volta. Mas, aos 18 anos, consegui um novo emprego e isso mudou meu horário na academia. No inverno, escurecia por volta das 16 horas ou 17 horas e 30 minutos, o que significava que minhas caminhadas de volta para casa eram na chuva e na escuridão. Infelizmente, eu não tinha um carro e não havia ônibus na minha cidade que iam para meu bairro. Um dia, voltei para casa da academia mais tarde do que o habitual porque tive que ficar mais tempo no trabalho e fazer algumas horas extras. Então, não comecei meu treino até às 19 ou 20 horas. Meus treinos costumavam durar cerca de 90 minutos, às vezes se estendendo para 2 horas no máximo. Finalmente, estou indo para casa.
Me despeço dos meus amigos e eles também vão para casa de bicicleta. Costumávamos ir para a escola juntos e eles eram amigos do meu irmão mais novo, então achei que seria bom treinar com eles. Eles tinham um nível de condicionamento físico semelhante e ambos eram caras bastante fortes naquela época. Então, saio da academia, cruzo um par de grandes ruas e depois passo por um caminho estreito que atravessa uma área residencial onde moro. Morávamos em uma casa comum com 4 quartos, como uma casa de classe média no Reino Unido. Eram cerca de 21 horas e 30 minutos quando eu estava na metade do caminho de volta para casa. Eu tinha acabado de conversar com meus amigos por cerca de 20 minutos depois de terminarmos, por volta das 21 horas. Tomei um lanche, apenas uma barra de aveia, e foi só. Depois de um tempo, cheguei à metade do caminho. Cruzei as 2 ruas principais e agora estou em um caminho estreito. Sempre me senti um pouco nervoso em relação ao caminho porque era como uma passagem entre 2 cercas em cada lado. Essas cercas delimitavam os quintais das pessoas na área residencial que eu tinha que atravessar. Se você já esteve no Reino Unido, você vai entender. Em áreas residenciais, as casas costumam ser muito semelhantes. Agora, havia um cara e ele estava usando um terno. Parecia um pouco estranho, mas não totalmente surpreendente. Eu pensei, este é apenas um estranho e decidi passar por ele como faço com qualquer outra pessoa na rua. Ele estava talvez uns 25 a 30 metros à frente, o que é bastante longe se você conhece a distância. À medida que caminho em direção a esse cara, percebo que ele está cantarolando para si mesmo. Pensei, ok, não posso voltar atrás, mas esse cara está começando a me deixar desconfortável. Para mim, é diferente. Os que me deixam nervoso são os que são tímidos, se vestem diferente e agem de forma estranha. Temos bastante deles aqui no Reino Unido. Não estou dizendo que todos os sem-teto são assim, mas estou apenas tentando explicar. Nesse ponto, eu tinha ido de cerca de 25 metros de distância para talvez 10. Ele estava muito mais perto agora, então pude ouvir seu cantarolar o tempo todo. Ele continuava olhando diretamente nos meus olhos toda vez que eu olhava para cima do chão onde estava tentando andar. Ele ainda estava olhando diretamente para mim. Ele usava um terno preto completo com 3 peças e tinha uma corrente no colete. Sua gravata era azul e seu cabelo estava selvagem e bagunçado. Eu o chamo de cabelo grisalho porque parecia o cabelo que você vê nos ursos quando está todo bagunçado e cacheado. Ele era alto, talvez até mais alto do que eu, tipo, uns 1,90 metros ou 1,95 metros. Enquanto caminhava para passar por ele, prendi a respiração e, a essa altura, me sentia realmente desconfortável. Quando estava a cerca de 5 metros de distância, decidi dar uma última olhada nele. Era um olhar que dizia não tente nada, parceiro, meio como um olhar forte para mostrar a ele que não deveria mexer comigo. Mas, quando olhei para ele, ele continuou olhando nos meus olhos, e seu cantarolar ficou cada vez mais alto. De repente, ele virou e parou de andar bem ao meu lado. Aumentei o passo, mas continuei olhando para trás para ter certeza de que ele não estava me seguindo. O cara estava agindo muito estranho e eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ele estava fazendo.